Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Por isso que é curioso saber se a depressão especificamente ela é causada primeiro porque o cara tá se alimentando mal, se ele tá num quarto escuro, ou se ele come mal porque ele tá com depressão. Cara, isso é uma discussão que pode ser um pouco longa, tá? A depressão é uma doença multifatorial. Primeiro, antes de mais nada, se você tem um irmão gêmeo que tem depressão, um gêmeo idêntico, do ponto de vista genético, você tem algo aí na ordem de 20% de ter depressão, de desenvolver. Talvez 25%. Outros transtornos são mais. Se você tem um irmão gêmeo que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então você praticamente vai ter, se você tem um irmão gêmeo idêntico. Se você tem um irmão gêmeo idêntico que tem transtorno bipolar, você tem 70% de chance de ter. Se for um irmão normal, tipo não gêmeo idêntico, um irmão normal, essa chance cai bastante. Então, primeiro, existe um fator genético na depressão. Então, se você tem familiares com depressão e tudo mais, você tem uma chance de desenvolver. A população geral, eu não sei se você tem noção desse dado, mas é muito interessante. E acho que a galera, às vezes, acha que depressão é aquela pessoa que não toma banho, que não escova o dente, sabe? E, cara, eu postei no meu Instagram esses tempos uma foto do Chester. Do ex-vocalista do Linkin Park. 40 horas antes dele se suicidar, o cara tava rindo na praia. Ele conseguia fazer as coisas dele do dia a dia, ele conseguia ir em reuniões, ele conseguia falar com a família, ele conseguia rir, mas tinha depressão. E aí a depressão, em algum momento, as capacidades de enfrentamento dele diminuíram e ele cometeu um suicídio. Então, depressão, muitas vezes você passa no mercado por pessoas que estão com depressão. Você tá fazendo compra. Eu tô fazendo as coisas. Não é aquele estereótipo de filme que a pessoa fica extremamente desarrumada, mal. Essa é uma depressão severa. Então é verdade isso de você passar por pessoas com depressão, que todo mundo que está assistindo aqui tem 10% de chance de desenvolver depressão em algum momento da vida. É bem alta a incidência de depressão no planeta. Você tem 10% de chance a qualquer momento da vida ter depressão. Independentemente do que acontecer na tua vida? Na verdade, as situações que acontecerem na tua vida podem diminuir ou aumentar essa chance. A partir desses 10%, é isso? Por base, então, o ser humano tem 10%. É isso? A média é 10%. Entendi. Se você pegar a população geral. Mas se você é um cara que se exercita, se alimenta bem, tem uma boa rede de amigos, uma relação boa com alguém, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você compartilha, tem um animal de estimação. Tem estudos que mostram que animal de estimação, pets, são extremamente antidepressivos, te protegem contra a depressão. Se você pratica atividade física, se você dorme bem. Então você... Imagina assim... Imagina que a sua saúde mental é um copo d'água. E existe uma torneira em cima do copo d'água e um furinho embaixo. O furinho embaixo são os fatores protetores. E a torneira em cima são os fatores de risco. Então, quando o copo transbordar, você desenvolve depressão. Então, você tem os fatores de risco e os fatores protetores. Se em algum momento a torneira abrir demais e o furinho continuar pequeno, vai transbordar. Ou seja, se os fatores de risco aumentar em relação aos protetores, você pode desenvolver depressão. A pandemia meio que quebrou o cano da torneira ali e despencou a água dentro do copo. A pandemia é um fator altamente estressor para a saúde mental. Tu teve aumento em casos, tipo, muita gente procurando? Muito. Fora do comum do que vinha antes da pandemia. Fora do comum, a intensidade dos sintomas, a intensidade do medo. O nosso cérebro, ele não lida muito bem com incertezas. Se eu colocar você num laboratório e colocar você numa situação incerta e medir o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, na sua saliva, vai estar alto. Você não lida bem com incerteza. O nosso cérebro gosta de padrão. A gente vai fazer o podcast segunda, quarta e sexta. Isso me deixa calmo. Ah, não, mas a gente vai fazer nessa semana tal dia e na semana que vem tal dia. Sabe, até eu não saber que dia vai ser, eu fico meio assim, pô, e aí, como é que eu vou fazer? E a pandemia gerou uma incerteza bizarra, do ponto de vista financeiro. Adolescentes, a maioria dos transtornos mentais, eles aparecem no final da adolescência e início da idade adulta, porque é um período de extrema incerteza, né? E então a depressão é um transtorno multifatorial que tem influência genética e ambiental. Isso é muito importante. Ou seja, você pode ter, por exemplo, um exemplo mais claro.
Você tem pais alcoólatras e você cresce num ambiente, ou eles pararam de beber e você cresce num ambiente em que ninguém consome álcool. Você tem uma probabilidade genética de ter dependência química de álcool, mas o ambiente não te estimulou. Então, às vezes, aqueles genes ficam quietinhos ali e eles não se manifestam. E o contrário também, você não tem nenhuma probabilidade genética de ter dependência de álcool e você vive num ambiente que todo mundo bebe, você pode adquirir isso. E aí tu cria, e o gene, isso passa pro teu Isso filho? a gente chama de epigenética, que é quando você consegue modificar, é como se os genes fossem um livro. Imagina os genes sendo um livro. A epigenética é você botar post-it e anotações no livro. Então, à luz das suas experiências, você consegue passar para o seu filho isso. Por exemplo, se você pega uma mãe grávida e estressa ela, o estresse ele libera um hormônio chamado cortisol, além de outras coisas, mas principalmente cortisol nesse contexto. A mãe vai passar epigeneticamente esse cortisol aumentado para o filho. O filho ou a filha, né, vai nascer, e quando for adolescente, principalmente, que já tem um comportamento um pouco mais complexo do ponto de vista social, vai ser uma pessoa mais reativa. Vai ser uma pessoa mais estressada. E existe uma região específica no seu cérebro que tem a ver com reatividade e estresse. E principalmente medo. Que é uma região chamada de amígdala. O que vem na sua cabeça quando eu falo amígdala? Amidalite. Aqui, né? É. Aqui chama as tonsilas palatinas. Como é que é? Tonsilas palatinas. Parece nome de pastor. O Tonsilas Palastinas. Então, assim, aqui chama tonsilas palatinas e a única amígdala que a gente tem é a amígdala do cérebro, que é uma em cada lado. Né? É tipo uma uva, tamanho de uma uva que você tem bem no meio, na meiuca lá do seu cérebro. Essa região, cara, ela é sensacional de ser estudada, porque quando você está com medo de alguma coisa, essa região, ela aumenta a atividade. Então, se eu colocar você numa situação estressante, se eu colocar você numa situação que cause medo, a amígdala vai aumentar a atividade. A amígdala, logo embaixo dela, ela tem conexão com uma região, talvez você já tenha ouvido falar, chamada hipotálamo. E a amígdala é a região que interpreta, ou melhor, recebe as emoções, interpreta as emoções no meio, interpreta os estímulos do meio e te gera uma sensação emocional de medo. O hipotálamo executa no seu corpo. Então, se você tá com medo de alguma coisa, sei lá, você tá numa rua, tá com medo de ser assaltado, tá com medo de alguma coisa nesse sentido, a sua amígdala tá disparando. Ela já avisa o hipotálamo falando, cara, libera os negócios aí e faz esse cara ficar preparado pra lutar. Pra ocorrer. Exatamente. Então, por isso que o cara se mija, pra ficar mais leve. Também. Reflexo de luta ou fuga, que é uma coisa que acho que todo mundo já ouviu falar em alguma instância. O reflexo de luta ou fuga é uma situação que ocorre frente a um estímulo que você precisa resolver o problema. Então você está na savana, imagina os caçadores-coletores, os nossos ancestrais lá. Você está na savana mexicana, e na savana africana. Os caras com chapeuzinhos. Uma zebrinha com uns chucalinhos assim. Você tá na savana... O leão comendo um taco. Desculpa. Você tá na savana africana lá, caçador-coletor, catando uma semente, andando 80 km por dia, com 25 anos seus dentes caíam e você morria com 30. Era mais ou menos isso que acontecia, mais ou menos, sei lá, 20 mil anos atrás. E você viu um leão. Cara, a hora que você viu um leão, a sua amígdala explodiu. E ela informou o seu corpo assim, ou esse maluco vai correr, ou ele vai lutar. E pros dois casos, ele precisa de uma liberação de energia muito grande. Então vamos fazer o seguinte, se ele precisar correr, vamos liberar... Vamos liberar o que ele tiver na bexiga para ele ficar mais leve. Então vamos fazer essa pessoa se mijar, ou alguma coisa que esteja no intestino. Essa famosa cagada. Exatamente. Vamos fazer o coração dele bater mais forte, então vamos liberar adrenalina, porque ele vai precisar de mais sangue nos músculos para correr ou lutar contra esse leão. Vamos liberar uma série de analgésicos no corpo dessa pessoa, porque ela não pode sentir dor agora. Imagina você fugindo um leão e tá com dor numa unha. Não pode. Então ele sei lá, você tá jogando futebol, por exemplo, ou tá quem faz luta aí, Muay Thai e tudo mais. Cara, na hora tá tudo certo. Depois do banho você não consegue mexer um lado do seu corpo porque tá quebrado. Por quê? Porque na hora que você tá ali com a adrenalina alta, estressado, do ponto de vista fisiológico,
seu corpo tá dando conta daquilo. Fala, vamos transformar essa pessoa aqui numa máquina para ela destruir esse inferno desse leão ou correr e subir numa árvore, sei lá. Então o seu coração bate mais forte, os seus bronquíolos dilatam para você respirar mais, o seu fígado produz mais glicose via gliconeogênese para você ter mais energia, suas pupilas dilatam para você ter aquela visão de túnel e ter uma capacidade mais apurada de concentração, e você acaba virando uma máquina de luta ou fuga. O problema, atualmente, é que a gente se sente assim muitas vezes e não tem um leão na nossa vida. Então você tá no sofá de casa pirando. Ofegante, taquicardia, sabe, sudorese, mal, e aí tá tudo bem. Mas o que o teu cérebro tá achando que tem? Aí que tá. Isso é uma pessoa ansiosa. Acontece isso. E o nosso cérebro, ele tem uma região. Então vamos lá, vamos fazer uma aulinha de neurociências aqui, de neurofisiologia. A região do nosso cérebro envolvida mais pra baixo, tá bom? A região do nosso cérebro envolvida em detectar perigo e manifestar essas emoções que a gente falou agora aqui, é essa região, principalmente a amígdala. E o hipotálamo. Conjuntamente vamos chamar aqui de sistema límbico. Sistema límbico. Repete comigo aí. Sistema límbico. Sistema límbico. Mais uma vez. Sistema límbico. 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 Isso. Sistema límbico. O cara mandou um límbico. Sistema límbico. Sistema límbico. 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 Tá, agora ficou claro. Límbico. O sistema límbico, ele é envolvido principalmente em desencadear as emoções do seu corpo. Identificar os problemas do ambiente e fazer as emoções acontecer fisiologicamente para você lidar com aquilo. E você tem uma outra região que é sensacional, é muito maneira. Só nós, primatas humanos e primatas não humanos, tem ela de forma evoluída. Os outros mamíferos, os outros animais têm, mas muito primitiva. E é essa região que permite a gente estar aqui conversando num podcast para uma câmera, para pessoas que estão assistindo em outro lado, entendendo a nossa linguagem e interagindo com nós. Que é a região chamada de córtex pré-frontal, que é a região que está atrás da sua testa. O sistema límbico é uma região que ela está mais internamente no seu cérebro. Ela está lá no miolo, na meiuca. O córtex pré-frontal está como o nome córtex é de casca. Então imagina que seu cérebro é uma laranja. O sistema límbico é a parte bem do meio. O córtex é a parte de fora da laranja. O seu cérebro inteiro tem um córtex. Só que o córtex frontal, que está na frente, é o mais maneiro de estudar. Aí a galera vai ficar pistola comigo agora, quem estuda outros córtex. Treta da neuro. Não, essa treta é muito boa, é muito inteligente a treta da neuro. Os caras. Não, o córtex frontal é o mais legal. Não. Mas isso tem a ver com aquele negócio que o cérebro foi se desenvolvendo a partir do núcleo do cérebro reptiliano. Perfeito. E aí ele. Um cara chamado MacLean fez isso. Que ele descobriu esse cérebro reptiliano. Ele mostrou assim. Ele divide o cérebro em 3 camadas. O que significa isso? Ele chama de camada reptiliana, que é na época que todos os animais eram répteis, né? Antes de existirem os mamíferos e tudo mais. E hoje estão no governo. O cara manda uma teoria da conspiração do nada. E depois se desenvolveu a camada 2, que é essa camada do sistema límbico, que ele diz que é uma invenção dos mamíferos. Tá? E depois existiu a camada 3, que é esse neocórtex, que é uma invenção nossa, dos macacos, incluindo nós, primatas humanos. Tem que lembrar que a gente é um animal. Esse sistema de amígdala e hipotálamo, que a gente fica com medo quando gera um estresse e alguém bate o carro em nós, é o mesmo de um papagaio. É a mesma coisa. Essa parte do nosso cérebro é igual a todos os outros animais. Muito semelhante, tá? Eles respondem da mesma forma que nós. Meio que agora eu consigo entender por que o ser humano é tão louco. Porque imagina se tu coloca esse sistema todo num papagaio. Cara. O cara vai começar a bater na jaula. Só que tá, é uma via de 2 gumes. É uma faca de 2 legumes. Uma faca de 2 gumes. O que pode acontecer? Ele pode te levar... A nossa camada de... O nosso neocórtex, que é essa região frontal, mais trabalhada, mais estruturada, principalmente mais complexa em primatas humanos. O primata não humano também, os chimpanzés, eles são quase um ser humano, eles não conseguem fazer isso e as cordas vocais são um pouquinho para cima que não permitem eles falar. Mas eles são muito parecidos, cara. Bota foto de primata, de chimpanzé que tem uma doença que perde pelo, pra você ver, parece uma pessoa. É muito parecido. Só que essa região do pré-frontal, ela é extraordinariamente sensacional se você souber usar ela.
Porque se você deixar ela por conta própria, ferrou. Por quê? Porque ela é um grande simulador. Então, por exemplo, eu falo assim, Arthur, amanhã você vai... imagina o mercado que você normalmente faz no mercado aí. Amanhã você vai lá, você vai no corredor do iogurte, vai comprar um iogurte, vai passar no caixa que normalmente você passa, vai pegar um Uber e vai pra casa. Você consegue simular essa situação na sua cabeça. Você pode falar, não, vou fazer isso, tô pensando aqui. Visualiza, né? Você visualiza, você consegue. Outros animais, até onde a gente sabe, não conseguem. Por quê? Porque eles não têm essa camada. Os macacos conseguem. Mas, ou, sei lá, um cachorro, até onde eu sei, não consegue fazer isso. Ou, pelo menos, não com tanta complexidade quanto a gente. Só que isso pode ser muito sensacional se você direcionar esse tipo de pensamento e de visualização para uma coisa benéfica. Você pode fazer o oposto. Pensar que você vai ao mercado e você tem que ir, vai ser assaltado, alguém vai te assaltar e vai acontecer um problema, as pessoas vão rir da sua cara, você vai encontrar uma pessoa que vai falar mal de você, e aí você começa a estar no sofá de casa, pirando a cabeça, ativando o córtex o sistema límbico, a amígdala e o hipotálamo, e fazendo você ter toda aquela descarga de adrenalina e parece que tem um leão, mas não tem. Você criou o leão na sua cabeça. O seu córtex pré-frontal criou ele por meio dessa capacidade de racionalizar. Mas tem a ver com o cérebro reptiliano, porque eu sempre tive uma noção, pelas pessoas que eu já conversei sobre isso, que o grande conflito é nessa parte mais externa do cérebro, que é a mais evoluída, a mais moderna, que não consegue dialogar direito com o cérebro reptiliano, ou consegue, mas entende errado o que está acontecendo e interpreta de uma maneira que não é útil na vida aqui no mundo exterior. É mais ou menos isso. É isso, né? É mais ou menos isso. Imagina assim. O córtex frontal, a parte mais da casca do seu cérebro, envia neurônios, envia e recebe. É uma via de mão dupla. Imagina uma estradinha de mão dupla entre o sistema límbico, a parte mais miolo do cérebro, e o córtex pré-frontal. É uma via de mão dupla ali. O córtex pré-frontal ele tem a capacidade de inibir essa região, de controlar a amígdala, controlar a atividade dela. E isso é mostrado em estudos de laboratório, publicados em revistas sérias, Science, Nature, Cell, Current Biology, revistas de grupos científicos sérios, que eles mostram que se você pegar uma pessoa, por exemplo, com fobia de cobra, de aranha, ou uma pessoa com fobia social, e colocar ela no laboratório em uma situação onde ela precisa se expor socialmente, primeiro você vê que a atividade da amígdala dessa pessoa vai às alturas. A pessoa fica muito ansiosa. Se você medir o cortisol, a adrenalina vai estar muito alto. Se você pedir para essa pessoa começar a pensar que primeiro está tudo bem, que essa situação não é real, ou que se essa situação for real, ela não tem capacidade nenhuma de mudar ou te atingir de uma forma letal. Você, no máximo, vai sair dali um pouco ansioso e vai ficar tudo bem. Quando a pessoa faz isso, o córtex pré-frontal dela tem uma atividade maior e a amígdala desce a atividade. Você faz um cálculo computacional e você consegue ver que é o córtex pré-frontal que está diminuindo a atividade do sistema límbico e, consequentemente, você dá uma tabela para a pessoa preencher para ver como é que está a ansiedade dela. A ansiedade está baixa. Então, quando eu conscientemente penso em algo bom, eu estou usando o meu córtex pré-frontal. E o ruim também. Quando você pensa em algo. Entendi. Quando você pensa em algo. Então, de alguma forma, aquele papo que é muito divulgado de pense positivo, sempre que tu pensar em alguma coisa negativa, pense em duas positivas, faz sentido. Faz sentido, do ponto de vista biológico, faz sentido. Só que muitas vezes as pessoas não têm as ferramentas para fazer. Porque esses pensamentos muitas vezes sobressaem. Os pensamentos negativos têm uma saliência maior. Uma saliência emocional maior. Eles conseguem te afetar. Né? E aí, o porquê que eles conseguem te afetar Me perguntar exatamente. pode ser discutido por uma série de formas. Pode ser que sua mãe, ou na infância você era uma pessoa mais sensível a isso, ou você sofreu maus tratos, ou você foi negligenciado, ou você sofreu bullying, ou você sofreu muito estresse, ou você sofre muito estresse. A amígdala, a sua amígdala, tem uma atividade muito mais aumentada, é como se fosse um cabo de guerra e ela está ganhando do córtex pré-frontal. E aí, quando você submete uma pessoa a pensar de uma forma mais racional, a pessoa consegue aumentar a atividade do córtex pré-frontal, jogar para baixo a atividade da amígdala, e isso, consequentemente, resulta numa melhora emocional e uma melhora de comportamento. E essa melhora de comportamento é percebida pela pessoa, que motiva ainda mais ela a continuar fazendo aquele processo. Aí vira uma bola de neve. Aí vira uma bola de neve positiva.
E o contrário também. Você começa a pensar que é um merda, você começa a pensar que tá tudo horrível, você deixa de treinar e você fica mal por ter feito isso. Uhum. E aí vira uma bola de neve pro lado negativo. E aí, Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.